Estamos de volta. Já conseguiram fazer tudo? Intervalo pouco, hein? É o que para vocês? 1 minuto, 30 segundos, tem que ir correndo e já chega cansado. Então senta agora, relaxa, porque nós vamos dar início à nossa segunda aula do dia de hoje, que é um pouco diferente. Como vocês estão vendo aí na telinha de vocês, mostra a telinha, tem aqui texto lá em cima, texto científico, nós vamos trabalhar o tema e a etapa escrita daquele texto que a gente começou a produzir na semana passada do gênero propaganda, tá? Para isso, eu quero que vocês peguem aí o livro APS de vocês, nas páginas 78 a 80, que nós vamos nos debruçar agora. Então, eu vou dar aí 30 segundos para vocês pegarem o livro, colocarem em mãos para a gente poder iniciar a nossa aula, porque sem o livro não dá para iniciar, vocês têm que estarem com o livro em mãos, o lápis e a borracha, porque depois que a gente fizer a leitura direitinho, a gente vai responder uma questão, tá bom? Porque é para os materiais de vocês estarem aí pertinho de vocês, ao alcance das mãos, para a gente poder ser rapidinho aí nessas nossas aulas, tá? Vamos lá. Então, para iniciar, podemos buscar informações sobre algo que desconhecemos onde? Em jornais e revistas, no dicionário, na internet, etc. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula de hoje. Leia o texto informativo a seguir, comece pelo título, depois conheça um pouco mais sobre esse gigante. Por que será que ele tem medo de abelha? Estamos falando de quem? Vamos ver? Um gigante que tem medo de abelha. Maior mamífero terrestre, o elefante passa cerca de 16 horas por dia mastigando. O dia tem 24, ele passa 16 horas mastigando, come muito, hein? Ele também é bom de memória e foge de abelhas, não de ratos. Quer saber mais? A gente conta. Vamos ler junto cada box de informação. Esse texto informativo que está no livro de vocês, ele trabalha com boxes de informação. Vamos conhecer aqui. Primeiro box, GPS embutido. A boa memória dos elefantes começa na relação entre fêmeas e filhotes. Elas ensinam aos jovens os caminhos para lugares com água e alimento. Eles aprendem e nunca mais esquecem. Quem vai esquecer o caminho do alimento, hein? Bons de natação. Esses mamíferos adoram tomar banho com água para se refrescar e com lama, que forma uma camada protetora na pele enrugada contra carrapatos e parasitas. Dorme em pé. Cerca de 4 horas de sono por noite são o suficiente para os elefantes. Eles não se deitam para dormir porque conseguem relaxar apoiados nas pernas e nos pés fortes. Só os filhotes se espalham pelo chão. Bom, gente, não vão dormir 4 horas porque isso são os elefantes, tá? Vocês não, tem que ser 8 horas por dia. É muito cocô. Elefantes fazem cerca de 90 quilos de cocô por dia. Quanto cocô, hein? Tanta porcaria vem de tudo que eles comem, entre 150 e 200 quilos de vegetais, como capim, folhas, cascas de árvore e raízes. Eles são vegetarianos, então não tenham medo. Eles não vão comer humanos, tá? São vegetarianos, mas eles comem bastante, hein? Medo do quê? Por saberem que a picada de abelha é dolorida, os elefantes evitam o inseto. Quando há abelhas por perto, eles emitem um som avisando aos outros. Um grande enxame pode matar filhotes. Dumbo. O tamanho das orelhas tem uma razão: refrescar o corpo. Ao abaná-las, o bicho abaixa a temperatura naquela região, cheia de veias, e o sangue resfriado circula. Olha que interessante, estamos aprendendo muito sobre os elefantes. Você sabia que quando encontram ossos de antepassados, os elefantes emitem um som baixinho, como se estivessem chorando? Esse texto é de Cristiane Oliveira, um gigante que tem medo de abelha, da revista Recreio, que eu falei para vocês. Beleza? Agora vamos para a questão. Nós vamos responder essa questão agora. Atividade oral e escrita. De acordo com o texto informativo, por que os elefantes têm medo de abelhas? Bom, lá no box
que fala de abelhas tem isso. Esse box aqui, que fala medo do quê? A resposta é, pergunta por que eles têm medo de abelha. A resposta é, os elefantes evitam o inseto, por saberem que a picada da abelha é dolorida. Na verdade, eles não têm medo, eles sabem que a picada é dolorida e que um enxame pode matar filhotes, por isso eles evitam o inseto, eles fogem do inseto. Então, vocês vão articular o que tem nesse box, como eu acabei de fazer, e formular a resposta de vocês. Depois, vão fotografar e mandar para o professor ou professora bem nitidamente, com letra bem linda, para eles poderem corrigir e darem aí o conceito de vocês nessa atividade, tá bom? Agora, vamos para a nossa habilidade da aula de hoje, que é identificar o tema de um texto. A gente vai ler o texto, alguns nós não vamos ler, porque nós já lemos na aula 1. E depois nós vamos produzir texto com formatação própria de diagramação específica do gênero, considerando a situação comunicativa e o tema, assunto do texto. Beleza? Preparados? Então vamos lá. Nós lemos aqui na primeira aula de hoje esse texto, o céu também é azul em outros planetas. E esse texto, vou relembrar aqui para vocês, ele fala das diferentes cores do céu em vários planetas. Aqui na Terra, a gente vê o céu azul, e aí no texto o autor explicou que a gente vê azul porque aqui é mais difundida, mas que o Sol, ele tem uma luz branca composta por todas as cores do arco-íris e ela vai refletindo aí de acordo com a forma como atravessa a atmosfera, uma das cores fica mais espalhada, tem planetas que passam um dia nublado, que é escuro, outros que é avermelhado, e nós vimos isso nesse texto. Qual o tema desse texto? Depois que a gente leu lá na primeira aula, e agora que eu expliquei para vocês, os planetas em que o céu não é azul, a cor da luz do Sol, a cor dos planetas ou as diferenças entre as cores do céu de vários planetas. O que a gente está tratando mais nesse texto? O que você aí de casa acha? As diferenças entre as cores do céu de vários planetas. E no subtítulo ele já nos dá esse spoiler aí do que vai tratar dentro do texto, tá bom? Preserve os bichos. Vamos ler atentamente. A Terra já conheceu inúmeras espécies de animais. Muitas foram extintas, como a dos dinossauros, que viviam no planeta por cerca de 140 milhões de anos e desapareceram por consequência da queda de meteoros. Isso aqui, gente, é uma das causas da extinção dos dinossauros, tá? São várias as causas da extinção das espécies pelo homem. Caça indiscriminada, tráfico de animais, alteração do habitat através da destruição das matas, poluição do ar, água e do solo. No Brasil, mais de 250 espécies de animais estão seriamente ameaçadas. Então, a gente consegue perceber que o texto fala principalmente da extinção dos animais. Será que a gente consegue responder a pergunta depois disso? O assunto do texto é a extinção dos animais, a poluição da terra, a queda dos meteoros, a vida dos dinossauros? Bom, eu falei a resposta para vocês, mas se eu não tivesse analisado e interpretado o texto, muita gente ficaria em dúvida, porque o texto fala de poluição da terra, fala de queda de meteoros, fala da vida dos dinossauros, mas o tema central é o quê? A extinção dos animais. Sempre que a gente pergunta de tema, vocês têm que ver o que é mais tratado dentro do texto, tá? Não é tão simples assim. Fica simples aqui, mas não é. Astrônomos descobriram a maior explosão já vista no universo, originária de um buraco negro supermassivo. Cientistas anunciaram nesta quinta-feira, 27/2, que o fenômeno ocorreu num aglomerado de galáxias que está a 390 milhões de anos-luz de distância. De acordo com Simona Giassuntuzzi, do Laboratório Naval de Pesquisa em Washington, a explosão foi tão grande que criou uma cratera num gás quente onde caberiam 15 Via-Lácteas. Giassuntuzzi comparou o fenômeno com a erupção do Monte Santa Helena em 1980 nos Estados Unidos, que varreu o topo da montanha criando uma cratera. A explosão recém-descoberta foi a maior vista no universo desde o Big Bang e liberou 5 vezes mais energia do que a recordista anterior. Ela ocorreu no centro de Ophiuchus,
um aglomerado de dezenas de galáxias, gás quente e matéria escura unidos pela gravidade. Já vimos explosões no centro de outras galáxias antes, mas essa é uma realmente muito grande. E não sabemos por que é tão grande, disse Melanie Johnston Hollett, do Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia. A pergunta é do que trata o texto. O texto lido trata de descrever como se dá uma explosão nas galáxias, informar ao leitor sobre uma descoberta científica, apresentar os astrônomos que fizeram a descoberta ou contar sobre a erupção do Monte Santa Helena em 1980 nos Estados Unidos. Vocês estão vendo como não é tão simples descobrir o tema? Olha, ele fala da explosão nas galáxias, ele apresenta os astrônomos, mas ele fala assim, só um pouquinho dos astrônomos, conta sobre essa erupção, comparando a explosão, que foi uma descoberta científica, com essa erupção, mas o tema do texto é informar ao leitor sobre a descoberta científica, que foi a descoberta desta explosão, tá bom? Hábitos saudáveis, que nós também já vimos na aula 1, a gente não leu porque a gente estava trabalhando com informações explícitas, que a gente poderia encontrar dentro do texto sem ler o texto todo. Mas vamos ler. Hábitos saudáveis. Vamos deixar o corpo tirar aquela soneca, descansando um pouco daquela vida dura e falar um pouco sobre o sono. Seja qual for seu gênero, dorminhoco ou sempre ligado, o recado é o mesmo. Não basta ter uma alimentação saudável e fazer exercícios físicos. Dormir também é o que? Fundamental para a saúde do nosso corpo e da mente. A falta de sono ou sono mal dormido faz tanto estrago que a lista parece não ter fim. Não dormir ou dormir mal provoca irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, além de alterar o metabolismo, prejudicando a digestão. Problemas com o sono podem até interferir no desempenho na escola. O sono é tão importante que a toda hora cientistas estão realizando testes para estudar seus mecanismos e efeitos. E às vezes, uma pesquisa realizada do outro lado do mundo pode modificar totalmente sua rotina. Então agora a gente leu na íntegra e vocês passaram a perceber mais ainda como é importante dormir e que não dormir prejudica lá na escola, tá? Sobre o que trata o texto. O texto fala sobre a importância de se dormir pouco e que faz bem à saúde? Não. O texto fala sobre o péssimo hábito de dormir bem? Será que é péssimo dormir bem? Será que é disso que está falando o texto? O texto fala sobre a importância de se dormir bem, sendo fundamental para a saúde do corpo e da mente? Acho que é isso aí, não é não? Vamos ver a letra D. O texto fala sobre a importância de não dormir, furou. Não é a letra D, é a letra C. Professora, se era a letra C, por que você leu a letra D? Porque às vezes tem uma resposta mais completa ainda. E a resposta mais completa é que é a resposta correta, tá? Então, o tema desse texto é a importância de se dormir bem e que é fundamental para a saúde do corpo e da mente. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Olha só, a visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que por sua vez aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida. A digestão começa na boca, tá? Não é aqui. A boca vai fazer com que o alimento, ao ser triturado, vai pegar a saliva que é produzida, misturar com esse alimento para ele ficar bem molhadinho, úmido, para poder passar direitinho aqui pelo esôfago, né? E não prejudicar. Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado, descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov, em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado, sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. O indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sara Shaman Lagnaro, da Universidade de São Paulo.
E vocês estão aí diante desse sanduíche. Será que alguém salivou? Hein? Qual o tema tratado no texto que acabamos de ler? Comida apetitosa? Estímulo cerebral? Digestão de sanduíches ou salivação? A gente pode confundir aqui estímulo cerebral, porque a gente falou sobre a experiência de Pavlov. A gente pode confundir com digestão de sanduíches, porque a gente viu a foto do sanduíche. E com comida apetitosa, porque a gente falou nisso. Mas o texto fala muito de salivação. O tema dele é salivação, tá bom, gente? Árvores por todo o Brasil, pau-brasil. Após o descobrimento do Brasil, esta árvore foi muito derrubada e vendida para os países da Europa. Isso gerou riqueza, o que estimulou a adoção do nome Brasil para o nosso país. A madeira avermelhada do pau-brasil era usada para fazer móveis, casas e embarcações, enquanto sua casca servia para produzir um colorante chamado brasileína, usado para tingir tecidos e fazer tintas para escrever. Hoje a madeira é apenas empregada na confecção de arcos de violino, abundante no litoral brasileiro, sobretudo entre Pernambuco e Rio de Janeiro. Na época da descoberta do país, o pau-brasil está quase extinto atualmente. Ele apresenta flores perfumadas que florescem entre setembro a dezembro. A árvore pode atingir 30 metros de altura e tem vários nomes populares, como ibirapitanga, orabutã, brasileto e pau de Pernambuco. Uma árvore de 30 metros. Dá para acreditar? Claramente, o assunto do texto que nós acabamos de ler é todas as árvores do Brasil, o descobrimento do Brasil, a árvore pau-brasil ou apenas as utilidades do pau-brasil? Você aí de casa já deve ter dito a árvore pau-brasil. Fofos, preguiçosos e comilões. Sua aparência engana, apesar de lembrarem ursos de pelúcias, os koalas são parentes dos cangurus, gambás e outros animais conhecidos como marsupiais. Encontrados na Austrália, esses mamíferos passam o dia inteiro deitados em árvores, comendo folhas e dormindo. Que vida boa, não é? Atualmente existe apenas uma espécie de koalas chamadas pelo cientista de Pascolarctos cinérios, escondidos entre florestas de eucalipto, uma árvore típica da Austrália. Os bichos passam boa parte do seu dia se alimentando. Eles são especialistas em comer folhas de eucalipto e se alimentam principalmente de 20 espécies dessa planta espalhadas pela região onde vivem. O principal assunto abordado no texto é o quê? Que o koala é um animal fofo, como o urso. A divulgação sobre a alimentação do koala. Que o koala é um parente próximo do canguru. Ou a divulgação de dados científicos sobre o koala. O que vocês acham? A divulgação de dados científicos sobre o koala, embora fale de todas essas outras coisas, das outras alternativas, mas o principal é a letra D. Mais um textinho, nosso último texto de hoje, eu acredito. A temida lista vermelha. Quando uma espécie corre o risco de desaparecer, os cientistas dão a elas o famoso título de espécie ameaçada de extinção. E as colocam na chamada lista vermelha das espécies ameaçadas. Se você fosse um bicho ou uma planta, certamente não gostaria de receber esse título e nem está nessa lista. Mas se estivesse sofrendo com as ações do ser humano, estar nessa lista poderia ser sua única salvação. Isso porque a lista vermelha aponta quais espécies precisam de cuidados urgentes para escaparem da extinção. Outro texto que fala de, vamos ver, animais com cores vermelhas, animais ameaçados de extinção, títulos recebidos por bichos ou plantas ou temor dos bichos pela lista vermelha, animais ameaçados de extinção, tá? A outra eram animais extintos. Vamos lá. Assinala as afirmações que caracterizam os textos de informações científicas que lemos na aula de hoje. Vamos ver? Vocês querem dar uma lida? Eu vou ler aqui e vocês já vão marcando aí quais as que vocês acham que caracterizam os textos de informações científicas que nós lemos hoje. Apresentam descrições detalhadas, a linguagem é mais formal, tem a intenção de divertir o leitor, tem a intenção de informar o leitor, tem a intenção de convencer o leitor, a linguagem é mais informal, os dados podem ser comprovados, os dados não podem ser comprovados, são escritos por pesquisadores e ou cientistas, transmitem saberes e descobertas importantes. Eu vou dar 1 minuto para vocês marcarem as alternativas aí, que tem as informações que caracterizam os textos de informações científicas que nós lemos na aula de hoje. Vocês podem colocar no papelzinho aí, ler, aí marca um X
onde coloca aí os parentezinhos, vão colocando os parênteses, a quantidade que tem, conta na telinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Façam 10 parênteses, leiam e vão marcando aí o X, o que vocês acham que caracterizam os textos de informação científica, tá? Já se passaram 30 segundos, está terminando o tempo. Vamos ver se vocês conseguem acertar todos, eu espero que consigam, tá? Vamos lá? Nossa aula está pertinho de terminar e vamos fechar ela com chave de ouro, tá? Contou na telinha? 3, 2, 1. Vamos lá. Apresentam descrições detalhadas? Sim. A linguagem é mais formal? Sim. Tem intenção de divertir o leitor? Não. A gente não está trabalhando com piada. Tem intenção de informar o leitor? Sim. Tem a intenção de convencer o leitor? Não. A linguagem é mais informal? Não, a linguagem é formal. Os dados podem ser comprovados? Sim. Não podem ser comprovados? Não, essa não marca. São escritos por pesquisadores e ou cientistas? Sim. Transmitem saberes e descobertas importantes? Sim. Se você marcou todos esses, você, ó, tá 10. Se não, a gente estuda mais para acertar da próxima vez, tá? E agora vamos de produção textual, relembrando qual a importância. Bom, a produção textual, como eu falei na aula passada de segunda-feira, visa desenvolver e enriquecer a capacidade linguística da criança, aprimorando a escrita, despertando a criatividade e associando a imaginação e não quantificando a capacidade de cada educando. Uma atividade de suma importância que deve ser aplicada em praticamente todas as disciplinas é a construção de texto por parte dos alunos. O professor JJ, ele trabalha muito isso em história. Construir e produzir texto em história é muito importante. A gente tem que produzir texto em todas as disciplinas, tá? A criação de textos e ilustrações pelos alunos representa uma motivação para o mesmo, além de desenvolver a escrita, a coordenação motora e estabelecer uma ligação entre as disciplinas, como geografia, português e artes. Produzir textos é um processo que envolve diferentes etapas: planejar, escrever, revisar e reescrever. Esses comportamentos escritores são os conteúdos fundamentais da produção escrita. Na segunda-feira passada, a gente trabalhou o comportamento escritor de planejar. Hoje, a gente vai trabalhar o de escrever. Por isso que a escrita, ela consiste em se colocar no texto no papel, de atender ao que foi proposto nas condições de produção. E eu trouxe hoje para vocês 3 exemplos de produção que a gente quer ver nos caderninhos de vocês sobre o que? A pipa. Vamos lá. Essa daqui, ó, cuidado ao soltar pipas, divirta-se com segurança. Tem um desenho de onde se pode soltar pipa, que é em um campo aberto. E tem aqui a parte escrita dizendo o que você nunca pode fazer, tá? Em relação ao soltar pipas. Temos um outro que é mais simples, que tem a pipa no céu, né? E dizendo que você também nunca pode utilizar. Esse aqui, ele centrou mais aí na questão do cerol, que é muito prejudicial para as pessoas que estão aí na rua, se você estiver empinando pipa na rua. E a outra, soltar pipa pode ser perigoso. Brincadeira deve ser praticada com responsabilidade em locais apropriados, né? Tem os locais para fazer isso. As pessoas querem fazer isso no meio da rua, não dá certo, tá, gente? Dicas essenciais para escrever um bom texto: mantenha o hábito da leitura e da escrita, seja criativo e espontâneo, se distancie da linguagem coloquial e informal, cuidado com as repetições de palavras e ideias, atenção à relação lógica das ideias, coerência, faça um rascunho para evitar rasuras, se necessário, recorra ao dicionário, seja claro e conciso, tá? Para as pessoas não ficarem vendo ali aquelas palavras que nem você conhece, botou só para ficar mais bonito, e as pessoas acabam não entendendo o recado que você dá, beleza? Então, sendo assim, vamos de para casa. Nosso para casa de hoje está no livro APS, páginas 78 a 80, vamos fazer a questão 2, e a página 208, que é a nossa etapa escrita da produção textual. Na página 80, temos aí a questão 2, responda de acordo com o texto. Por que o elefante? A. Tem boa memória. B. Dorme em pé. C. Abana as orelhas. D. Toma banho com lama. Vocês lembram lá do nosso texto, nas páginas 78 e 79, dos boxes informativos sobre o elefante? Todos eles têm essas informações. Aqui é cada um dos boxes. Eu coloquei esse
retângulo aí em cima das respostas, lógico, para vocês irem atrás, formularem as respostas de vocês, escreverem aqui, fotografarem bem bonito com a letra maravilhosa e enviarem para o professor de vocês. Por favor, uma letra bem bonita, gente, para eles poderem entender. Porque não dá para a gente compreender aquela letra que é bem fraquinha, que está toda emboladinha. Então, vamos fazer uma caligrafia para a gente poder entender e dar o conceito correto para vocês, tá? E nada de colocar foto aleatória, é a foto da atividade, beleza? Não deixa acumular também. E quando você deixa acumular a atividade, fica ruim para você e para o professor, tá? E agora, a nossa produção de texto, que a gente está vendo essa semana informativo científico, mas a nossa produção de texto é propaganda. Lembram? Eu trouxe aqui a página 208 para vocês relembrarem que a gente fez a etapa de planejamento e hoje é a etapa de produção. Vocês vão fazer um rascunho, planejando o texto e as imagens que vão usar. Lembre-se de que o público-alvo são os colegas da escola. Vocês lembram, gente, que a gente perguntou se vocês gostavam de empinar pipa, se vocês preferem apenas vê-las no céu. Tem gente que gosta de empinar, tem gente que gosta de ficar só olhando elas serem cortadas e aquele voo maravilhoso delas e como as pessoas que estão ali segurando conseguem empinar majestosamente. A gente falou também que elas têm determinados nomes diferentes de acordo com o local. Alguns chamam papagaio, quadrado, cachupeta, arraia, pandorga, lembram? Então, diante disso, a gente propôs a vocês que planejassem o que vocês iam colocar para hoje, durante a semana planejando, vendo as imagens, quem sabe desenhar, quem é do desenho desenhar, quem é da figura colar uma figura, mas a gente quer que vocês façam tudo direitinho, do jeito que está na página 208 e com todas as dicas que eu dei para vocês, inclusive as imagens que eu coloquei, falando dos cuidados que se deve ter, das medidas de segurança para empinar papagaios, alertando as pessoas e fazendo elas realmente seguirem o que você vai indicar na sua propaganda, tá? Essa é a nossa segunda etapa, ainda temos a terceira na próxima segunda-feira, que é a de revisão e reescrita. Mas caprichem aí nessa escrita, enviem para o professor ou professora de vocês para eles analisarem, beleza? E agora, pense que você está cada dia melhor, continue prestando atenção às aulas, capricho é fundamental, continuem assim, tá? Beijos da professora Tati e até amanhã. Tchau, tchau!